Fala pessoal, vamos lá, primeira planilha de ponto de equilíbrio. Deixa eu ver se isso aqui saiu, vamos lá. Então deixa eu botar essa primeira ideia aqui para vocês na nossa sequência de vídeos a respeito do preço de vendas. Vamos lá, vídeo 3. Então formamos o preço. Formamos o preço de venda de um item, o nosso item foi o bolo. O bolo, ele estava, vamos lá, ó, R$ 180 uma massa para 10 bolos, o que trazia ele para o preço unitário aqui de R$ 18, tá? A gente viu que isso não era possível, porque tem concorrência, porque aquele bolo é simples e hoje no balcão ele seria vendido aí tranquilamente por R$ 14, então precisava adequar esse preço. O que eu fiz? Selecionei minha célula de preço aqui. Deixa eu ver aqui, nossa, eu tô com aqui, ó, vai sair, eu tô com, opa, o Webex, eu tô gravando aqui pelo Webex, ele deixa eu mexer no Excel, né? Então eu fui para aqui, para dados, teste de hipóteses, atingir meta, eu preciso atingir a meta de cobrar o meu bolo, a massa, R$ 140, o que vai me gerar um preço unitário de 14, e eu tenho que mexer onde? Pessoal, se você estiver assistindo a sequência de vídeos, quem não assistiu, volta lá, vídeo 1, que aí você vai ver como a gente chegou até o preço de vendas. A gente formou ele por completo, e agora eu vou começar a passar a ideia de ponto de equilíbrio, por enquanto, com um produto, depois a gente vai evoluindo. Opa, essa célula deve conter uma fórmula. Cadê? Essa célula contém uma fórmula, a fórmula é essa. Dados, teste de hipóteses, eu quero atingir a meta. Como eu quero atingir a meta para R$ 140, alterando a célula de margem de lucro negocial. Ele fez isso para mim. Meu bolo foi para R$ 14, ficou uma margem de lucro negocial de 6,7. Eu estou cobrindo uma despesa fixa média de 23 e estou com despesas variáveis na ordem de 11,5. Formei o preço do meu bolo. Isso é bom? Isso não é bom? Vamos começar com a ideia de ponto de equilíbrio? Vamos lá. Primeiro, vou passar por aqui. Quais são os meus gastos fixos nessa loja hoje? Então, eu fiz uma listagem de gastos fixos, lembrando para vocês que nessa sequência de vídeos a respeito do preço de vendas, lá na frente a gente vai chegar, a gente vai saindo do operacional, que eu considero cálculo, e vai encostando e chegando, dando as mãos, trocando o bastão aí para o estratégico. Então vou gravar um vídeo só de custos, despesas fixos e variáveis, né? Para a gente discutir exatamente isso. Por enquanto é o seguinte, olha lá, despesas e custos fixos, eu coloquei os salários, coloquei meu prolabore, o prolabore aí dos sócios, aluguel com IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano aqui do Brasil. Quem estiver assistindo de Portugal, coloca aqui no comentário qual que é o equivalente do IPTU de Portugal ou de qualquer outro país que fale língua portuguesa. Se estiver assistindo de país que não fala língua portuguesa, coloca também. Né? Um abraço aí para todos. Então, telefone, internet, energia elétrica, água, gás, material de limpeza, contador, site e outras despesas. Essa foi a nossa lista dessa pequena loja de bolos, tá? E aí eu vou descobrir a minha margem bruta desse único produto que eu estou calculando por enquanto. E aí cheguei aqui. Olha que bacana! Você baixa aí a planilha para você fazer o seu, faça esse exercício, crie uma pasta de preço, vá baixando as planilhas, vá adequando para o teu caso, tá? Preço de venda unitário, que eu acabei de formar lá, R$ 14. Formei, ainda fui lá no teste de hipóteses atingir meta e adequei, né, ao preço de mercado. O imposto simples que eu estou pagando, o frete, tudo isso está em despesa variável.
Essa planilha que eu estou deixando disponível para você, ela tem todas as abas, tá? Preço líquido é preço menos o imposto e menos o frete, 88,5% do preço que eu formei para esse bolo. Custo da mercadoria vendida é a minha matéria-prima, você pode voltar lá e ver que esse é o custo da matéria-prima, margem de contribuição. E aí, pessoal, quem assistiu o vídeo 2 sabe do que eu estou falando e sabe da importância de enxergar a margem de contribuição, né? Depois de escutar a história que eu contei lá do Camisa Calça e Meia. Quem não viu, por favor. Aliás, eu já quero pedir para quem não viu ou para quem está acompanhando os vídeos, pessoal, dá um joinha para a gente, dá uma força aí para gente, para que eu possa continuar de forma mais constante série de preço. Depois eu quero gravar algumas outras séries. Faz tempo que eu tô para otimizar o canal. E se inscreve no canal, por favor, né? Porque isso vai ajudar a gente. Comenta, compartilha aí experiências, coloca, por favor, isso ajuda demais as dúvidas, porque aí eu vou gravando vídeos para atender vocês, tá bom? Então vamos lá, margem de contribuição. Quem viu o vídeo sabe que essa margem aqui vai ser super importante para a gente na continuidade e na estratégia do nosso negócio. É o que sobra para pagar os fixos. Então, pessoal, olha que bacana o primeiro cálculo do ponto de equilíbrio. Eu tenho gastos de 8.950, a margem desse bolo R$ 5,29. Vamos dividir. Preciso vender quantos por mês? 1.692. Quantos por semana? 423. Quantos por dia? 70. Rodrigo, a minha loja aqui está localizada num determinado ponto que eu não consigo vender 70 por dia. Estratégia precisa começar a ser repensada. Não, para mim é tranquilo. De 70 a 100 unidades por dia eu estou vendendo e o meu gasto fixo está contemplado aqui em cima. É 8.950, para mim está ótimo. Percebe? Então depende de ponto de venda, depende de uma série de coisas. Rodrigo, eu consigo cobrar um pouquinho mais. Eu não preciso ficar em R$14. É o meu bolo e aí, por aí vai. Mas isso a gente vai discutindo ao longo do tempo. O que nós precisamos? Precisamos ter cálculos simples que nos forneçam números. Números que nos... Né, que esses números nos forneçam a realidade do que eu preciso fazer para que eu possa, então, planejar com bastante eficácia, vamos colocar assim. E aí, eu chego aqui no meu DRE, né? Demonstrativo de resultado do exercício. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho aqui, eu coloquei, vou até... Volta um pouquinho, anota no seu papel aí, você que está estudando aí com a gente, que a margem de contribuição foi 37,8%. Então, vem aqui nesse cantinho, demonstrativo de resultado do exercício é para a gente entender se a gente conseguiu chegar no ponto de equilíbrio. O seu gasto fixo total, a sua margem de contribuição está aqui. Qual seria o seu ponto de equilíbrio? Você divide o seu gasto total pelo que sobra. Eu tenho que faturar, então, olha aqui, 23.686,20. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Demonstrativo, desculpem, de resultado do nosso exercício, aqui da nossa lojinha de bolo. 23 mil. Quanto que eu vou pagar de imposto simples? 6,5%. Quanto que eu vou pagar de frete? 5%. Preço líquido, ou na verdade, venda líquida, 20.962. O meu custo fixo hoje está em 50,7, como a gente já viu, né? Que é o 710 vezes 1.692 bolos que eu preciso vender, ou simplesmente 50,7 do faturamento.
Margem de contribuição, o que sobra de preço líquido menos o custo da mercadoria vendida, né? Tudo que eu vou gastar de matéria-prima com o bolo. Meu gasto fixo é esse, zerei. Ou seja, ponto de equilíbrio. Depois, nos próximos vídeos, a gente vai voltar a falar de ponto de equilíbrio, só que eu vou falar de ponto de equilíbrio dessa vez envolvendo um grupo de produtos, e não um único produto, mas esse seria o ponto de equilíbrio contábil, onde eu bato no 0 a 0. E aqui eu entendo qual é o equilíbrio da minha empresa, né? De uma pequena loja ou de uma empresa que fatura não 23, mas 230 mil, não 23, mas 2 milhões e 300 por mês, né? E a regra é a mesma, né? A gente só vai seguindo a linha de raciocínio. E aí, para concluir, eu tenho aqui, ó, deixa eu ver aqui, eu tenho numa pasta antes, na pasta onde a gente vinha formando o preço. Quem não assistiu o vídeo 1, volta lá, se inscreve no canal, volta lá, assiste o vídeo 1, começa a acompanhar com a gente. A gente viu que para determinar a média semestral móvel, né? Eu anotei aqui, ó, média no semestre, eu pegava a variação dos meus gastos mensais e dividia pelo faturamento. E se você olhar aqui, ó que bacana, o nosso ponto de equilíbrio é abaixo do faturamento que a gente tem tido nessa loja. Já é um indicador de sucesso, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus aí, ainda estamos na pandemia, saúde para todos e até o vídeo 4. Um grande abraço. Tchau, tchau.